Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o assunto pertinente para uma quinta-feira como essa. Nós vamos acompanhar cronologicamente o que aconteceu numa quinta-feira como essa, que antecede a morte de Cristo. Lucas capítulo 22, a primeira parte do capítulo 22, fala dos planos dos religiosos da época, sacerdotes, fariseus, como eles começaram já a traçar os planos para prenderem Jesus. Só que eles disseram que não iriam fazer isso na Páscoa, para que não causasse tumulto. Mas como ninguém consegue segurar o tempo que pertence ao Senhor, tudo é no tempo de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, tudo é no tempo de Deus. Antes da gente ler, diga de novo, tudo é no tempo de Deus. Deus nem se atrasa, nem se adianta. Você pode dizer amém? Ele não se atrasa. O Senhor não está atrasado em relação à tua causa. O tempo é dele. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 7. E depois a gente vai meditar no que aconteceu nessa quinta-feira com o mestre e com seus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Em outra versão da Bíblia diz da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E por que cordeiro pascal? O cordeiro para a Páscoa, o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Amém. Podem sentar, por favor. Isso foi o que aconteceu antes da última ceia. Aquilo que nós conhecemos como a última ceia de Jesus e seus discípulos. O início do capítulo 22, como eu já disse, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que era tudo em família, tá, gente? Naquela época, os fariseus, os sacerdotes, eles faziam parte de um partido político que tinha muito poder, que tinha muita influência no Império Romano. Aliás, eles governavam a Judéia, aquela região da Galileia, toda aquela região de Israel, eles governavam junto com o Império Romano. O Império Romano, ciente de que precisava entrar em acordo com essas autoridades para não estarem sempre debelando rebeliões, eles então faziam acordos, e eram acordos financeiros e políticos, para que aquela região se mantivesse em paz. A prova disso é que, vou adiantar um pouquinho a história, quando Pilatos, que era o governador, ou seja, a autoridade do César naquela região da Judéia, quando ele cogitou a possibilidade de soltar Jesus, porque não existia nada jurídico que mantivesse
Estou adiantando um pouquinho a história para vocês entenderem como era o acordo político, né? Então, os sacerdotes ameaçam Pilatos dizendo: se você não o condenar, você está sendo contra César, porque ele disse que é rei, e a gente só tem um rei, que é César. Imagina que eles foram apelar para isso, né? Os judeus, gente, nunca se submeteram, a não ser pela força de Roma, à autoridade do César. Mas nesse momento, a palavra diz que eles ameaçam Pilatos dizendo: se você não prendê-lo e você não matá-lo, você está sendo contra César, pois ele se intitula o rei de Israel, e a gente só tem um rei, que é César. Aí Pilatos se viu amedrontado, né? E viu que esse acordo podia ruir. Então, eu inicio a minha palavra dizendo para vocês que havia um acordo entre Roma e as autoridades religiosas daquela época, que há muito tempo tinham esquecido de Deus e tinham se apegado apenas ao cargo, à função religiosa. A palavra diz no início do capítulo 22 que eles então planejavam nesse momento, mas disseram não na festa de Páscoa, pois Jesus nesse momento, né, 3 anos depois de iniciado seu ministério, Jesus já era muito influente. Onde ele ia, ele era acompanhado das multidões. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, né? O domingo anterior a essa quinta-feira, ele foi marcado pela entrada, chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A palavra diz que as pessoas tiraram seus mantos, as pessoas cortaram galhos de árvores, por isso que é dito, né, na religião romana que o domingo é domingo de ramos, porque as pessoas cortaram ramos de árvores e jogaram no chão para que aquele homem montado no jumentinho pudesse entrar, e eles gritavam: Hosana nas alturas, ao rei que vem em nome do Senhor. Os sacerdotes viram isso, os religiosos viram isso, e perceberam que não podiam tocar em Jesus, a não ser que eles usassem artifícios da lei para prendê-lo. E foi o que aconteceu. Na quinta-feira anterior, e foi na madrugada, né, da quinta para a sexta, que Jesus foi preso. A palavra diz que Jesus então prepara a ceia, a última ceia com os seus discípulos. E eu quero convidar você para a gente aprender algumas coisas com esses preparativos. Os discípulos perguntam para Jesus: onde é que a gente vai preparar a nossa ceia? Vai ser na casa de quem? E Jesus dá então para eles, né, para Pedro e para João, sinais. E diz para eles: olha, vocês vão entrar naquela cidade, e quando vocês entrarem, vocês vão ver um homem carregando um pote de água. Sigam-no. Quando ele entrar na casa, vocês entram. E vocês procuram o dono da casa. Isso quer dizer que o homem carregando o pote não era o dono da casa, obviamente, né? Era um serviçal. E quando vocês estiverem diante do dono da casa, vocês vão dizer para ele: olha, o nosso mestre mandou te perguntar onde está o lugar, o espaço, para ele celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E a palavra diz que da forma que Jesus falou, foi exatamente como aconteceu. A gente tem uma lição aí, né, irmãos? Quando nós queremos viver a provisão de Deus na nossa vida, nós precisamos estar atentos aos sinais. Os sinais são muito importantes na vida daqueles que querem viver a provisão de Deus. Tem pessoas que podem estar pedindo: Senhor, eu estou precisando que o Senhor traga na minha vida a bênção de provisão e de prosperidade. Mas será que você está atenta? Será que você está atento aos sinais? Pois a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, que a partir do momento que Jesus nos desse a autoridade do Espírito Santo, os sinais nos seguiriam. É assim que diz a palavra de Deus. Marcos 16, 17, os sinais seguirão aos que crerem. É tão importante na nossa vida, irmãos, nós estarmos, presta atenção, atentos aos sinais que Deus traz na nossa vida. Quantas pessoas que amargaram prejuízo terrível na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, porque desprezaram sinais. Jesus é tão enfático, né?
A palavra diz que Jesus deixa bem claro, olha, vocês vão entrar numa cidade, quando vocês entrarem, vocês vão ver um homem com um pote. Sigam esse homem. Eu acho demais porque a palavra diz, do jeito que Jesus falou, aconteceu. Olha o que diz a palavra, versículo 13, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Ou seja, Jesus disse, vocês verão sinais. E a palavra diz que quando eles chegaram na cidade, para receber os preparativos para a última ceia, a palavra diz que eles encontraram tudo como Jesus tinha dito. Guarde essa palavra. Nessa quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão, não despreze os sinais. Em nada na sua vida. Às vezes, irmãos, nós estamos para fechar um acordo, nosso coração está assim apertado, sabe? Aquilo que eu ministrei algumas semanas atrás, Deus ele permite certos incômodos tomarem conta do nosso coração e a gente simplesmente despreza isso. Às vezes a gente está para dar um passo na nossa vida e nosso coração não está em paz. Às vezes a gente está para dar uma resposta para alguém e a gente não está certo se essa resposta é algo que Deus quer para a nossa vida ou não. E a pergunta que surge, em momentos assim, que as pessoas mais me fazem, pastor, como é que eu sei que Deus está aprovando ou não? Tem uma mensagem que eu prego, nunca mais ministrei e vou voltar a ministrá-la, chamada A Escolha Certa. E eu falo de 3 sinais que podem ser para a gente uma bênção quando a gente está para tomar uma decisão. Primeiro, é isso que eu falei, a paz no coração. Meu irmão, minha irmã, se você está para fazer algo na sua vida e o teu coração não está em paz, não dê o próximo passo. Pois a palavra diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. O que é que um árbitro faz, gente? O que é que um juiz faz? Ele decide. A palavra do Senhor diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Costumo dizer que tem pessoas que estão dando um passo na sua vida e o coração está em guerra. Não só o coração, aqui dentro está em guerra, a família está em guerra e mesmo assim a pessoa está teimosamente dando um passo. O que é que essa pessoa está fazendo? Desprezando sinais. O primeiro sinal é esse, estou escolhendo o bem ou não? Meu coração está em paz? A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, está tomando conta do meu coração, porque é assim que diz a palavra de Deus. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Em outra versão da Bíblia diz, guardará os vossos pensamentos. Então está um turbilhão, meu coração não está em paz, minha alma não está em paz, minha família não está em paz, o ambiente que eu vivo, que eu trabalho não está em paz, mas mesmo assim eu estou decidindo. Você pode estar desprezando um sinal de Deus. O primeiro passo é esse, o coração está em paz? Agora tem gente que pode dizer assim, não pastor, meu coração está em paz. Porque tem gente que às vezes até está fazendo maldade com outra pessoa e dizendo que o coração está em paz. E aí eu preciso ter um cuidado, porque a palavra do Senhor diz no livro do profeta Jeremias que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Por isso que eu disse que uma decisão ela precisa ser passada por filtros. Então veja só, meu coração está em paz, mas possa ser que você esteja muito suscetível para isso que você quer, por isso que teu coração está em paz. Por isso tem que passar pelo filtro, do coração enganoso. Será que teu coração está em paz não é porque você quer muito? Qual é o próximo passo, pastor? É analisar o ambiente que você vive. Como eu disse, o meu coração pode estar em paz, mas o ambiente que eu vivo pode estar em guerra. E eu preciso analisar. São sinais, Esse é o segundo passo. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu preciso escolher algo, primeiro eu preciso sondar o meu coração. Segundo sinal que eu preciso ver no ambiente que eu estou. E o terceiro, pastor? Eu preciso confrontar essa minha decisão, olhe bem para mim, para aquilo que diz a palavra de Deus. Então eu preciso submeter a minha decisão àquilo que a palavra de Deus fala. Aquilo que a palavra de Deus diz.
É mais ou menos assim. Deixa eu te dar uma dica que eu sempre uso na minha vida. Eu vou tomar uma decisão, eu faço essa pergunta interna: Jesus escolheria como eu estou escolhendo? Jesus se comportaria desse jeito? Se eu abrir a palavra de Deus vai aprovar o que eu estou fazendo? Vocês percebem que são 3 etapas? Primeiro, meu coração precisa estar em paz. Segundo, o ambiente que eu estou precisa estar em paz. E terceiro, eu preciso confrontar essa decisão se está de acordo com a palavra de Deus. Olhe bem para mim, se eu estou tomando a sinais que o Senhor tem dado. Quais são os sinais? Estou tomando a decisão, é contra a vontade dos meus pais. Estou tomando a decisão, o meu marido está discordando, a minha esposa está discordando. Estou tomando a decisão, não consulto ninguém para orar comigo, porque a palavra do Senhor diz assim em Provérbios, né? Que na multidão de conselhos é que há segurança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está para dar um próximo passo, está para ir para uma próxima etapa da sua vida, tem pessoas de confiança que você se aconselha? Agora tem que ser de confiança, né? Não adianta você ir pedir conselho para quem tem menos intimidade com Deus do que você. E esse é um problema, né? Tem uma palavra que já está quase pronta, que eu vou pregar daqui a alguns domingos. E a mensagem é essa: conselhos. Eu falo sobre o filho de Salomão, um jovem rei que sentou no trono de Salomão, o homem considerado o homem mais rico do mundo, né? Então Roboão, ele recebe tudo isso de graça na sua mão. E a palavra do Senhor diz que uma das suas primeiras decisões, quando ele estava prestes a tomá-la, ele foi pedir conselhos aos jovens amigos dele. Ao invés de pedir conselhos às pessoas maduras, às pessoas sábias, a palavra diz que Roboão foi pedir conselho aos amigos. E foi desastroso por causa disso. A palavra diz que ele perdeu o trono. Ele perdeu o reino de Israel. Sabe por quê? Porque não soube a quem pedir conselhos. Sinais, irmãos. Nós precisamos estar muito atentos aos sinais. Antes de ir para o próximo passo dessa palavra, eu quero te convidar a pensar nesse momento da sua vida. Você está atento aos sinais que o Senhor tem te dado em relação a essa próxima etapa da tua vida? Quantas pessoas, irmãos, que entraram num casamento que era uma barca furada, exatamente porque desprezaram sinais. Eu falava isso com os jovens algumas semanas atrás, dando conselhos a eles, dizendo para eles: olha, estejam atentos aos sinais do relacionamento. E eu quero reforçar essa palavra para você, jovem, que ainda não casou. Se você começa a se relacionar com essa pessoa, e essa pessoa em algum momento é desrespeitosa, é desrespeitoso com você, cuidado, não despreze esses sinais. Segundo, se você está se relacionando com alguém e você observa essa pessoa, como é que trata seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã, atente bem a esses sinais e cuidado. São sinais que o Senhor nos dá. Eu estou casando com alguém, estou já pronto para casar, vou visitar a família dessa pessoa. Aliás, a minha mãe sempre me ensinou assim, né? Ó, quando você for... Porque quando tem esse primeiro momento ali em família, né? A pessoa até veste uma capa, né? Até veste um personagem, né? Aí trata a irmã bem, trata o irmão bem. Minha mãe sempre me ensinou: procure a irmã ou irmão e tenha 5 minutos de conversa. Procure saber como é ele e como é ela. Sinais. Sinais não podem ser
desprezados. Se honra pai e mãe, se trata bem, se honra bem sua família, sinais. A palavra do Senhor diz que a última ceia do Senhor Jesus foi perfeita. A palavra diz que aquilo que os discípulos ouviram de Jesus, que aconteceria quando eles entraram na cidade, a Bíblia diz, foi tudo como Jesus falou. Por quê? Porque eles estavam atentos aos sinais. Nesse momento da tua vida, será que o Senhor não está revelando para você alguns sinais que você pode não estar vendo? Quero te convidar nessa noite a pedir ao Senhor, meu Deus, abra os meus olhos, amplie a minha audição, abra os olhos do meu coração, para eu ver aquilo que não está diante da minha percepção. Peça isso. Abra os meus sentidos, para eu perceber aquilo que não está diante de mim. Eu vou fechar um negócio que parece muito bom, esse sócio, essa sócia, parece ser um presente de Deus. Já aconteceu assim com você? Às vezes é assim, tá? Tem coisas que chegam na nossa vida que parece que é um presente de Deus. Esteja atento aos sinais. Jesus deixa bem claro, vocês receberão a provisão do Pai nessa noite. Entendam, tá, irmãos? Nesse momento aqui, quando Jesus manda os discípulos entrarem na cidade, não tinha nada. Jesus queria participar da Páscoa, mas não tinha nada. E ele diz, estejam atentos, vocês vão entrar, vão encontrar um homem carregando um pote, sigam-no. Quando ele entrar numa casa, vocês entram. Chegaram lá, diga para o dono da casa, olha, o meu mestre pediu a sua casa emprestada e ele quer aquele lugar que já está preparado, pois ele vai fazer a ceia lá. E a palavra diz no versículo 13, do jeito que Jesus falou, aconteceu. Por quê? Porque o Senhor nunca vai fazer uma promessa para ela voltar vazia. Diga graças a Deus. Tudo que Deus prometeu na tua vida que iria fazer, Ele vai fazer. Você pode dizer amém? Toda promessa que o Senhor fez na tua vida vai se cumprir. Você pode dizer amém? Esteja atento aos sinais. No nome de Jesus. Amém? A palavra diz que foi do jeito que o Senhor disse que seria. Aconteceu. Os discípulos encontraram um homem com um pote, seguiram o homem, entraram na casa, falaram com o dono da casa. Eu gosto demais desses detalhes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente ver esses detalhes, né? Olha o que a palavra diz, versículo 11. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha agora o detalhe, tá, gente, desse espaço. Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Gente, naquela região tão pobre, isso aqui não era comum, tá? Encontrar uma casa já com tudo mobiliado. O Senhor trouxe provisão para o seu último momento com seus discípulos. Digam graças a Deus. A palavra diz que a festa começou, né? A última Páscoa. Olhe bem para mim, aquilo que você vê em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós recebemos a instrução, olhe bem para mim, quando nós recebemos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós recebemos as instruções da Santa Ceia, aquilo ali é a fotografia desse momento. Quando você participa da Santa Ceia, aquele texto ali é a fotografia desse momento. Eu estava pensando isso essa semana, né? Que nenhum dos discípulos se preocupou em registrar com detalhe, mas Deus, através de Jesus Cristo, revelou aquilo ao apóstolo Paulo, para que ele nos instruísse. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês percebem? Foi o próprio Senhor Jesus que revelou ao apóstolo Paulo. Aqueles que estiveram com Jesus, já parou para pensar nisso? Não se preocuparam em registrar com detalhes. O apóstolo Paulo sim. Ele recebe essa revelação de qual momento? Desse aqui, da última ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, percebe que é esse momento? Percebe? Na noite em que foi traído. Então o retrato desse momento, a quinta-feira,
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice, deu graças e disse: tomai, esse é o meu sangue que é dado por vós. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Percebem? É esse momento aqui, a última ceia. Eu quero ir para a parte final da minha mensagem, chamando a atenção de vocês sobre outras coisas que aconteceram nessa ceia. Então vamos lá? Os discípulos pediram ao dono da casa, ele cedeu espaço. A palavra diz que era num andar superior, um local todo mobiliado. Jesus se encontra lá com seus discípulos. Olha o que diz o versículo 14, você pode se voltar aí para a sua Bíblia, por favor. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, ou seja, Jesus e os 12, apenas os 12, inclusive quem estava lá? Judas. E é nesse momento que o Senhor fala sobre a traição dele. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Jesus estava falando o que aqui? Sobre o segundo momento em que ele vai comer a Páscoa com os seus. Que é em que momento, gente? As bodas do Cordeiro. Ele já está pronunciando aqui. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Só que aqui ele ainda não tinha sido derramado. Jesus está o quê? Prenunciando o que iria acontecer. Versículo 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. Ah, irmãos, esse momento deve ser o momento em que todos tremeram, né? Jesus, quando está fazendo isso, ele está tomando o pão, e alguém está tomando o pão nesse exato momento. Quando ele coloca a mão para tomar o pão, alguém também coloca a mão para tomar o pão. E quem é esse aí? Jesus está dizendo: olha, esse que está fazendo isso é quem vai me trair. Eu acho interessante que esse momento é narrado pelos 4 evangelistas. João, que era mais próximo de Jesus, né? Ele chega a dizer assim: e o diabo tinha entrado em Judas. Somente João diz isso. E o diabo tinha entrado em Judas. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase de João. Às vezes, irmãos, a gente acha que quando o diabo entra em alguém, essa pessoa cai espumando, né? Usar um termo mais nordestino, né? A gente acha que quando o diabo entra em alguém, a pessoa cai estribuchando, né? O diabo entrou em Judas, e Judas continuou normalmente, pegando o pão normalmente, participando da ceia normalmente. Isso traz lições para a gente, né? E ele foi movido pelo quê, gente? Pela ganância. Sabe uma coisa interessante? Quem lembra aqui por quantas moedas de prata Judas
traiu Jesus. Quem lembra quantas foram? Quantas? 30. 30 moedas de prata. Vocês lembram que quando aquela mulher, um dia antes, olhe bem para mim, um dia antes, aquela mulher que ungiu Jesus, a palavra diz que ela derramou, né, um perfume de nardo puro aos pés de Jesus. Vocês lembram o valor estimado daquele perfume? Quem lembra o valor estimado? 300 denários. Isso quer dizer, né, que Judas vendeu Jesus pelo dízimo daquilo que ele criticou. Dá para pensar nisso? Quando aquela mulher dá aquele presente a Jesus, o que é que ele diz? Que desperdício. Ali o coração dele já estava virado, tá, gente? Porque quando você ver alguém crítico demais dentro de uma relação, esse coração já não está inteiro aí. Quando você vê alguém crítico demais dentro de algum lugar, o coração dessa pessoa já não está aí. Que desperdício. Devia ter vendido o perfume, ter dado dinheiro aos pobres. 300 denários. Por que não fez isso? Jesus repreende ele, né? Dizendo, olha, os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim vocês não terão sempre. Aliás, essa mulher, ela está ungindo o meu corpo para minha sepultura. Jesus estava dizendo que não daria tempo, né? Porque não daria tempo. Ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Tipo assim, ô Judas, você está reclamando que era para fazer algo pelos pobres, por que você não faz? O próprio João diz, né, que ele roubava do ministério de Jesus. Eu estou trazendo esses detalhes para a gente entender que Jesus, ele vivenciou tudo isso, né, nessa quinta-feira. Chega um momento, o Evangelho de João diz que Jesus já estava sem suportar, gente. Perdão a expressão que eu vou usar, tá? Mas Jesus já estava sem suportar ver a cara de Judas. Tanto que Jesus olha para ele e diz assim, olha, o que você tem que fazer, faz logo. Era mais ou menos assim, eu não aguento mais ver tua cara aqui, fingindo ser quem você não é. Vai embora logo fazer o que você já arrumou no teu coração para fazer. Nesse momento aqui, Jesus está prenunciando que ele seria traído. Versículo 23. O 22, né? O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Então percebem que quando Jesus diz, ó, quem está colocando a mão comigo no prato, isso não foi perceptível a todos, né? Depois é que eles, né, foram juntando os fatos, né, e percebendo que era Judas, né? Versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles, tudo na ceia, tá, gente? Na ceia abençoada, teve tudo isso. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Já imaginou? Jesus ainda tinha que lidar com isso, hein? Quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai ser o maior no reino de Deus? Ah, eu fiz mais milagre. Não, eu estive mais do lado de Jesus. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus estava dizendo, eu estou servindo vocês. Olha o que eu estou fazendo aqui. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no reino, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então Jesus estava dizendo, né, que a partir daquele momento, quem julgaria as 12 tribos seriam os seus apóstolos. Versículo 31. Simão, Simão,
Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha que coisa, né? Jesus estava dizendo para ele, você ainda está precisando se converter. E por quê? Exatamente pelo que ele diria agora a Pedro. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. 3 vezes você vai me negar. Então Jesus lhe perguntou, quando eu lhes enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo, que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Assim terminou a ceia. Versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Nesse momento, irmãos, mais angustiante que Jesus estava vivendo, ele precisou passar por algo que todos nós temos um incômodo muito grande de passarmos, que é o que, gente? A solidão. Jesus passou por isso. No momento que ele mais precisava. Lucas não traz esse detalhe, né? Mas Mateus traz esse detalhe. Diz que ele veio com os 8, porque Judas já tinha ido embora, né? Deixou 8 em determinado lugar. Pegou os 3, quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João, esses que estavam mais próximos dele. A palavra diz que ele afasta dos outros esses 3, para mais próximo dele diz, olha, vou precisar que vocês fiquem comigo aí em oração. Tipo assim, né? Segura a onda aí comigo. Fica imaginando, né? Jesus se afastando e aqueles discípulos dizendo, não se preocupa não, mestre. Vai lá orar que a gente está aqui e a gente não abre mão de orar. E Jesus vai. E ora. E sua gota de sangue. E chega naquele limite de quase pedir ao Pai para não ir para a cruz. Reconsidera no final dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando ele volta, né? Possivelmente se enxugando, ele encontra os 3 como, gente? Dormindo.
A palavra diz que ele faz isso 2 vezes. 2 vezes. E todas as vezes que ele voltou, seus discípulos estavam dormindo. A Bíblia diz que na segunda vez ele diz para os seus discípulos: agora vocês podem dormir, porque o traidor já está chegando. Mais ou menos assim, né? Agora, e essa é a minha mensagem de domingo, né? Até domingo a gente vai completar 40 dias de caminhada, e domingo minha mensagem será curta, porque a gente vai ter a cantata, que vai ser a própria mensagem, mas eu vou falar sobre Jesus andar sozinho para a cruz. Ninguém foi com ele, né? Ninguém foi com ele. Algumas pessoas andam com Jesus até determinado ponto. Algumas andam com Jesus até quando lhes é conveniente, quando está sendo interessante. Às vezes quando o Senhor ele é mais enfático, aí essa pessoa diz: ó, fica aqui que agora eu vou sozinho. E a pergunta do mestre para nós, nessa noite de quinta-feira, como aquela que ele se sentiu sozinho, é: até que ponto você está disposta, está disposto a caminhar comigo? Quando começarem a lhe criticar pela tua fé, você vai continuar? Quando começarem a lhe criticar pelos seus posicionamentos, que combinam com a tua fé, mas vai na contramão do mundo, continua firme? É assim que eu quero convidar para a gente ir para casa nessa noite de quinta-feira, pensando: até que ponto a gente vai com Jesus? Aqueles discípulos que tinham presenciado milagres e sinais, e esses sinais de provisão e de prosperidade tinham os acompanhado em tudo, mas naquele momento o mestre ficou sozinho. Quando foi levado para a casa do sacerdote Caifás, ele foi sozinho. A palavra diz que todos acompanharam Jesus de como, gente? De longe. Foi de longe que Pedro negou Jesus, ali se esquentando na fogueira. A palavra diz que ele estava ali, ó, se esquentando na fogueira no pátio da casa do sacerdote. João narra disso, né? Que alguém que conhecia o sacerdote deixou ele entrar e ele estava ali na fogueira, da madrugada, no frio, estava ali se aquecendo. Quando as pessoas começaram a identificá-lo: ah, você andava com ele. Sim, a gente lembra de você andando com ele. E Pedro: não conheço, nunca vi esse homem. A palavra diz, irmãos, que na terceira vez, ele tentando tanto, né, se desvencilhar daquela acusação de conhecer Jesus, a palavra diz que ele começa a praguejar contra o mestre. E Jesus estava sozinho. Foi assim o final da quinta-feira e o início da sexta-feira do nosso mestre, sozinho. Pedro tinha dito para ele: eu vou contigo até para a morte. Pedro tinha dito: eu vou contigo até para a morte. Aliás, Pedro era tão ousado, né, que chegou a criar um certo desconforto entre os outros. Ele diz: olha, todos esses aí podem te abandonar, eu não, vou contigo até para a morte. É nesse momento que o Senhor disse para ele: ô Pedro, só você, 3 vezes você vai me negar. E a palavra diz que quando ele negou a última vez, irmãos, naquela madrugada da quinta para sexta, Jesus estava exatamente saindo da casa do sacerdote, já todo machucado. O evangelista João traz esse detalhe e diz que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar dele. Já imaginou? Aquele olhar que é uma espada, aquele olhar que é uma adaga no coração. Foi assim que aconteceu. Quando Pedro termina de praguejar, dizendo: eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. O galo então canta, e a palavra diz que Jesus está saindo e Pedro olha e os olhares deles se encontram. E o que é que ele faz? A palavra diz que ele então sai para chorar amargamente. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar.
Nós estamos iniciando aquilo que conhecemos como o fim de semana da Páscoa. E eu quero te convidar para, junto com a sua família, relembrarem isso. A gente parou aqui no capítulo 22. Quero te recomendar para vocês fazerem isso até domingo. Leia o restante em família, amanhã na hora do almoço, da janta, no seu devocional. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde há um movimento tão sórdido e maligno de nos afastar daquilo que é sacro, daquilo que é sublime, daquilo que é santo. E às vezes isso é colocado até como respeito à religião dos outros, né? E recentemente de uma universidade na Europa dizendo para os cristãos não comemorarem a Páscoa para não desrespeitar aquele que não é cristão. Há um movimento maligno nisso, né? Nós respeitamos a fé de todos. Por exemplo, essa semana os muçulmanos, né, estão quase na metade do Ramadã, que são os 40 dias de jejum deles. Ninguém sugere que eles parem de fazer o Ramadã, né? E olha que eles param tudo, tá? Eles só fazem uma refeição por dia. Eles são muito criteriosos na hora da oração. Você não vê nenhuma sugestão, mas para nós cristãos sempre há uma sugestão, né? Não comemore o Natal para não desrespeitar a religião do outro. Não comemore a Páscoa. Não, nós vamos comemorar sim. Vamos comemorar o Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus. Cordeiro que foi imolado, foi sacrificado. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez tudo isso para pagar o meu e o seu pecado. Ele fez tudo isso para que a gente recebesse o refrigério na nossa alma. Ele fez tudo isso para que a gente recebesse a remissão dos pecados. Feche os teus olhos. E no nome de Jesus, que comece, se você ainda não começou, que comece agora. Esse momento de você indo até a cruz de Cristo. Na tua alma, no teu pensamento. Comece a lembrar aquilo que Ele fez por ti. Comece a lembrar aquilo que Ele pagou por você. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que você lembre do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, sozinho. Ninguém foi com Ele. Ele foi sozinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo suor, obrigado pelas lágrimas, obrigado pelo sangue, obrigado pelas machucaduras. E a tua palavra diz que pelas tuas machucaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Pelas tuas machucaduras nós recebemos cura na nossa alma, no nosso espírito. Obrigado, Jesus. Foi numa noite assim de quinta-feira que o Senhor se dirigiu sozinho àquele canto no jardim do Getsemane para orar, para chorar, para clamar, com uma intensidade tamanha que o teu suor se misturou com o sangue. Foi por mim, meu Deus, foi por nós, foi por todos nós. Nosso coração vibra com isso, a nossa alma celebra e te agradece. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez. O Senhor se anulou. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor deixou a sua glória para que tudo isso acontecesse. Foi por mim, foi por nós. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. Nos ajuda a vivermos de acordo com a tua palavra, atentos aos sinais que o Senhor nos dá todos os dias. Nos ajude, meu Deus, para não desprezarmos todos os teus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído. Nós queremos andar na tua direção, cumprindo o teu propósito, vivendo, meu Deus,
aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. É isso que nós queremos viver. É assim que queremos viver. Nos ajude para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas para estarmos andando na tua direção, olhando para ti, como diz a tua palavra, com os olhos fitos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão postos em ti, meu Deus. O nosso olhar está em ti, sem nos desviarmos. Nada, meu Deus, vai abalar a nossa fé. Os nossos olhos estão postos em ti. É para ti que olharemos, somente para ti, meu Deus. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua unção, Espírito Santo. Nos enche dessa graça, desse favor que não merecemos, desse favor, meu Deus, que não somos merecedores. Nos encharca com esse amor, nos redime com essa graça. Nós nos prostramos diante de ti e declaramos que somos somente dependentes de ti, meu Deus. Somente dependentes de ti. Declaramos, meu Deus, que a nossa vida está guardada em ti, o nosso coração está guardado em ti, a nossa esperança está em ti. Passe o tempo que for, meu Deus, estamos olhando somente para ti. Os nossos olhos, a nossa esperança, o nosso coração, tudo que há em nós está em ti, meu Deus, guardado em ti. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos, meu Deus, porque tudo está em ti, o autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela graça que nos alcança. Obrigado pelos amor que nos alcança. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós a tua graça. Vem sobre nós a tua misericórdia. Vem sobre nós, meu Deus, a tua paz. Vem sobre nós a tua alegria. Vem sobre nós o teu amor. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se derrame sobre cada filha, sobre cada filho, e traga consolo, meu Deus, e traga consolo, e traga paz. Seja inundado pela paz que provém de Deus. Que essa paz, que excede todo entendimento, venha sobre a tua mente, venha sobre os teus pensamentos. Você que tem vivido uma intensa batalha na tua mente, uma batalha que você não tem conseguido controlar, receba essa paz que vem de Cristo, receba essa paz que vem do Senhor, sobre o teu coração, sobre a tua mente, no nome de Jesus. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração, feche os teus olhos e diga assim comigo: obrigado, meu Deus, pois essa paz, diga, essa paz que provém do Senhor, ela toma conta da minha mente, ela toma conta do meu coração. Essa paz que provém do meu Jesus toma conta da minha alma, e eu vou desfrutar, diga isso, eu vou desfrutar dessa paz no meu coração, na minha mente. Diga assim comigo: obrigado, Jesus, pelo teu amor que foi derramado totalmente, o teu amor sobre a minha vida, e eu aceito, eu recebo esse amor no meu coração, na minha alma, na minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, bendito é o teu nome, Pai. Nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus. Na terra assim como é no céu.
o céu, Deus. Levante as duas mãos para os céus e diga assim comigo: meu Deus, deixa o céu descer sobre a minha casa nesse momento. Deixa o céu descer sobre a minha família nesse momento. Procura a direção da tua casa no nome de Jesus, num gesto de fé. Sabe aquele gesto que a gente faz por fé? Procura a direção da tua casa. Direciona a tua oração para a tua casa e para a tua família. Oh meu Deus, que os anjos poderosos do Senhor visitem agora o lar dos teus filhos. Que os anjos poderosos do Senhor visitem agora a casa dos teus filhos, meu Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga harmonia, que o Senhor traga paz nessa casa. Enquanto estendemos as nossas mãos, que venha a paz de Deus sobre o lar dos teus filhos, que venha a paz de Deus sobre a casa. Visita agora, meu Deus, o quarto dos filhos. Visita agora, meu Deus, o quarto dos casais. Que venha a paz de Cristo, meu Deus, inundando esse lar, esta casa, no nome de Jesus. Nós ministramos, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Graças a Deus, graças a Deus. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que há um anjo do Senhor neste momento visitando o meu lar, trazendo paz, trazendo ordem, trazendo bênçãos sobre a minha casa, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Nessa mesma alegria vamos receber as nossas crianças para encerrarmos esse momento tão especial dessa quinta-feira, né? Que antecede a sexta-feira da Paixão. As nossas crianças prepararam algo muito especial para aquecer e abençoar o nosso coração. Vamos recebê-las aplaudindo ao Senhor? Amém. Deus abençoe o nosso Farol Kids, nosso ministério infantil.
Graças a Deus. Fique em pé aí no seu lugar. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar esse momento para orar pelo pequeno Daniel, que está aniversariando. Não é isso, Daniel? Amém. Vem para cá para a gente orar por você. Cadê Railson? Railson, vem cá também para a gente orar por você. Railson é esposo da pastora Larissa, também está aniversariando. Nós vamos orar por eles e vamos encerrar orando também por todas essas crianças. Vocês estão vendo aqui o futuro dessa nação, o futuro dessa igreja. É essa geração aqui, gente, que os céus estão disputando todos os dias. Entendam isso, tá? Há uma disputa muito grande no mundo espiritual por essa próxima geração. Abençoe seus filhos todos os dias e declare que eles pertencem ao Senhor Jesus e não abram mão disso, no nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo Daniel e depois vamos orar pelas crianças, todas elas. Vamos apresentar nesse momento Daniel e o Railson, que é líder do nosso ministério de estacionamento, que está aniversariando. Estenda as mãos para cá. Obrigado, meu Deus, te agradecemos pelo pequeno Daniel, que faz mais um ano de vida. Pelo Railson, meu Deus, que também está celebrando a sua vida. Os abençoe. Declaramos a tua bênção sobre eles e que o novo ciclo seja de bênção, seja de milagres. Que eles continuem desfrutando das ricas bênçãos dos céus. No nome de Jesus. Nós aproveitamos esse momento também para orar por todas as crianças. Estas que estão aqui e se apresentaram. Aquelas, meu Deus, que não estão aqui, mas agora estão nas orações das tuas filhas, dos teus filhos. Abençoe, meu Deus. Proteja as nossas crianças. Proteja, meu Deus, o coração e a mente delas, de pessoas maldosas, com ideologias maldosas, pessoas mal intencionadas, meu Deus. No nome de Jesus, que o Senhor proteja a mente, o coração das nossas crianças. Que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, para que criem no temor do Senhor, debaixo da tua graça. No nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre elas, meu Deus. Nessa noite, direcionamos a nossa oração, nessa data tão especial, meu Deus, de Páscoa. Que essas crianças recebam todo o amor do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa bênção que declaramos sobre as nossas crianças, no nome de Jesus. Aproveitamos esse momento para orar também pelo nosso ministério infantil. Abençoe, meu Deus, essas pessoas generosas e abençoadas que têm entregado parte preciosa do seu tempo. Uma parte, meu Deus, do tempo para cuidar, para abençoar, para ensinar as nossas crianças. Que o Senhor lhes abençoe. Que a tua graça, que a recompensa do Senhor esteja sobre suas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém, graças a Deus. Já vamos encerrar. Antes da gente encerrar, eu quero convidar você também para a gente levantar um clamor agora, pelo irmão do nosso pastor Francisco, Pedro Raimundo. Lembre desse nome, tá? Pastor Francisco pediu oração agora, disse que acabou de entrar na UTI e precisa das nossas orações. Pedro Raimundo, lembre desse nome para você clamar ao Senhor. É irmão do nosso pastor Francisco. Que o Senhor traga sobre ele a restauração e a cura, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos pelo Pedro Raimundo. Declaramos sobre ele a bênção de cura, restauração da sua saúde. No nome de Jesus. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara. Nós cremos num Deus de milagres. E por isso declaramos e profetizamos a cura do Senhor sobre a vida do Pedro. Abençoe o Francisco e toda a sua família, que sejam guardados, amparados e cuidados pelo Senhor, enquanto o Senhor está realizando esse milagre de cura. No nome de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por essa noite tão especial. Obrigado
pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, pelas nossas crianças. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de cuidarmos delas, de ensiná-las, de instruí-las. Que essa bênção esteja sobre os pais. A bênção, meu Deus, de ensiná-las no caminho em que devem andar. Que seja assim. Dá um final de semana muito abençoado aos teus filhos. Um feriado, meu Deus, de paz, de descanso. Que seja um tempo precioso para toda a família. Sempre lembrando que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele veio e nós o recebemos. E nós o aceitamos. E te agradecemos por isso. Obrigado por tudo, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, domingo estaremos aqui celebrando a Páscoa, tá? Teremos a cantata em 2 cultos, das 10 e das 17. No culto das 7 da manhã não teremos a apresentação da cantata. Mas estaremos aqui celebrando. Convide alguém para juntos estarmos celebrando a Páscoa do Senhor. Levante as mãos para os céus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Feliz Páscoa a todos. Bom descanso, bom feriado. Deus abençoe sua família. Vão em paz.